Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao seu Garagem V12, programa do Ministério de Homens da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Como você já sabe, toda segunda temos aqui o nosso papo de primeira. Nós estamos aqui na série Os Brutos Também Amam. Nessa série em que temos aprendido sobre o amor, hoje nós teremos aqui no nosso programa o pastor Rinaldo. Pastor Rinaldo, que é pastor do Ministério de Famílias da Igreja Batista Memorial de São Paulo, nos trazendo aqui uma palavra sobre o rancor, nos ensinando que o amor não guarda rancor. Como temos aprendido que amor é uma atitude, quais são as atitudes que precisamos ter frente a algum rancor que tenta invadir o nosso coração? É isso que nós aprenderemos hoje aqui. Teremos também o louvor do Felipe Magalhães, o Magalha, que é ministro de louvor da igreja. Então, nosso programa está muito interessante. Nós vamos direto para o louvor, na sequência a palavra, e ao terminar o programa, você verá ali um QR Code. Nesse QR Code, nós estamos te convidando a participar dos nossos grupos de processamento que acontecem ao final do programa. Então, ao final nós deixaremos ali o QR Code. Se você se interessar em participar, escaneie esse QR Code, você vai ser direcionado para uma área de inscrições. Se inscreva ali, na semana que vem você estará conosco. Então, com vocês, pastor Rinaldo. Até mais. Boa noite, queridos irmãos do V12, uma alegria estar com vocês, para neste momento celebrarmos ao Senhor, cantarmos a Ele de todo o nosso coração. Então vamos fazer isso agora com toda a nossa alegria. O amor que foi revelado naquela cruz. Cantaremos, Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou. Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou. Recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Olá, irmãos e amigos, boa noite. Meu nome é Rinaldo, eu sou líder do Ministério de Famílias da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Quero agradecer o convite e dizer que é um prazer grande estar aqui com vocês, homens do V12, para juntos podermos estudar a Palavra de Deus. Estou muito contente de poder, de alguma maneira, participar e colaborar nesse projeto que está sendo desenvolvido nesse semestre por vocês, com um nome muito sugestivo, inclusive, né? Os Brutos Também Amam, com base na primeira carta de Paulo aos Coríntios, de maneira mais específica no capítulo 13. Então eu estou de verdade alegre e muito contente de poder, de alguma maneira, contribuir para o crescimento dos irmãos e também para o meu próprio crescimento com o estudo que fiz, né? Para podermos falar sobre o tema que me foi designado para essa noite. O capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele não é um capítulo que está solto, digamos assim, na carta como um todo. Ele faz parte de um todo maior, que é a carta completa. Esse capítulo ele é conhecido como o capítulo do amor. E ele descreve as características do amor, além de descrevê-las, ele nos faz pensar, nos leva a entender que essa descrição do amor não é uma descrição aleatória e nem está desvinculada do todo, como eu disse, da carta como um todo. Na verdade, cada uma das características do amor que estão mencionadas pelo apóstolo Paulo nesse capítulo está relacionada a um ou mais problemas pelos quais os cristãos daquela igreja estavam passando. A igreja de Corinto tinha um triste histórico de divisões e de desordens que eram causadas, ou que estavam sendo causadas, pelo apego daqueles crentes à sabedoria do mundo, à sabedoria mundana. Eles valorizavam demais a sabedoria humana e acabaram, de certa maneira, tendo muitos problemas porque priorizaram a sabedoria humana em detrimento da sabedoria de Deus nas suas vidas e na vida da igreja. E também essas divisões, desordens, elas tinham a sua causa, digamos assim, ligada à imoralidade. Havia muita imoralidade na cidade de Corinto. E muitos daqueles crentes daquela igreja, eles eram originários deste submundo, digamos assim, desse mundo imoral que graçava naquela cidade. Pessoas que se convertiam e passavam a fazer parte, digamos, da igreja, e nem sempre lidavam corretamente com a questão da imoralidade, a ponto de praticar imoralidade mesmo sendo membros da igreja. Alguns praticavam imoralidade e o pior, essa imoralidade praticada por alguns, ela vinha sendo tolerada por quase todos dentro da igreja. Havia uma espécie de conivência com aquela situação. Essas divisões e desordens, então, criaram uma série de problemas que estavam impedindo o crescimento daqueles irmãos rumo à maturidade em Cristo. Um desses problemas, destacado no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, especificamente no versículo 5, era o rancor. É bem provável, pelo contexto da época, pelo contexto da própria carta, e das circunstâncias históricas e daquele lugar e das pessoas que ali viviam e de sua bagagem cultural, de sua bagagem social, é bem provável que as causas desse rancor que Paulo menciona no versículo 5, vamos falar já já sobre ele, tenham sido as brigas e desentendimento entre os irmãos. Brigas essas que iam parar nos tribunais de justiça do mundo incrédulo e traziam vergonha para a igreja e também para a causa do evangelho.
dificultando demais o crescimento espiritual daqueles irmãos e da igreja como um todo. Por isso, meu desafio aqui hoje é conversar com vocês sobre uma bela característica do amor, que é não guardar rancor. O versículo 5 diz: o amor não guarda rancor. Na justificativa para esse tema semestral chamado Os Brutos Também Amam, que o Ricardo me passou, tem uma frase muito interessante ali. Eu acho que é dele essa frase, não tenho certeza, mas se não for me corrija depois. Mas a frase diz assim: eu também afirmo que não guardo rancor, mas não evito o sentimento de desprezo àqueles que me ofenderam. Está evidente nessa frase que a questão do rancor está diretamente relacionada com situações de ofensa. Ou seja, o rancor aparece quando nós somos ofendidos e quando não lidamos bem com essa ofensa. Se não for tratado biblicamente, o rancor vai dar lugar a um sentimento de desprezo pela pessoa que nos magoou e pior, pode até nos levar ao próximo estágio do rancor, que é um processo de amargura, ao próximo estágio do processo, digamos assim, que é a amargura. Inclusive o desejo de querer o pior para aquela pessoa. É muito sério isso aqui. Se a gente não tratar o rancor à maneira de Deus, do jeito que Deus orienta a ser tratado, a probabilidade de nós começarmos a maltratar ou a desprezar as pessoas que nos causaram mágoa é muito grande. E isso certamente vai acabar mal, vai ficar cada vez pior, a ponto de levar-nos a um estado de amargura. E se não for cuidado, cria aquela raiz de amargura que estraga, né, que deteriora a vida cristã, que corrompe os relacionamentos, que prejudica demais a nossa caminhada com Cristo e no relacionamento com as pessoas, levando até o ponto de querer o pior para aquela pessoa que supostamente ou até verdadeiramente nos fez mal. Eu pergunto aí, será que isso não acontece com a gente hoje em dia? Será que nós, homens de Deus, nós, homens corajosos, valentes do V12, não temos lutado com esse problema chamado rancor? Será que a gente tem sabido lidar com esse problema? Ou a gente tem tido dificuldade de lidar com a questão do rancor a ponto de comprometermos o nosso crescimento e amadurecimento na fé? É uma pergunta que precisa de resposta. Mas eu preciso então explorar um pouco mais essa questão. Nós precisamos explorar essa questão do rancor em si. O que é rancor? Eu peguei uma definição aqui no dicionário, uma definição simples, que diz que rancor é um sentimento forte de mágoa que perdura após a afronta ou a ofensa sofrida. É um ressentimento, diz aqui no dicionário. Um ódio secreto muitas vezes e muito profundo. Uma grande aversão. Essa expressão ressentimento, inclusive, é usada em alguns versículos, algumas traduções da Bíblia usa esta expressão ressentimento. O amor, ele não guarda rancor, o amor não se ressente do mal. Guardar rancor, meus amigos e irmãos, é levar em conta o mal que sofremos. É ficar contabilizando, é fazer contabilidade das coisas que nos fizeram e que nos magoaram e ficar ressentido com quem fez o mal para a gente ou para nós. Então, guardar rancor é ficar sentindo o cheiro e o gosto de coisa ruim. Na realidade, o significado dessa palavra no latim, rancor, tem a ver exatamente com isso, como se fosse um alimento que está ali apodrecendo, ou um alimento que está já passando do seu ponto, digamos assim, começa a trazer um cheiro e um gosto desagradável, ruim. E é exatamente isso que significa rancor. É como se estivéssemos sentindo o cheiro e o gosto de uma coisa ruim e pior, experimentando esse sabor o tempo todo. E isso faz mal e trava a vida cristã de qualquer pessoa. E certamente estava travando a vida daqueles crentes da igreja de Corinto. Se nós quisermos andar com o Senhor e crescer na fé, nós vamos precisar lidar biblicamente com a questão do rancor. Não tem jeito. Você quer crescer na fé, você quer andar com o Senhor,
você quer agradar a Deus, você vai precisar, mais cedo ou mais tarde, lidar com a questão do rancor. E se nós queremos amar de verdade, o tema é esse, os brutos também amam, o texto é esse, fala do amor. Se nós quisermos amar de verdade, nós temos que entender que não guardar rancor pressupõe perdoar. Não guardar rancor pressupõe, aguarda, espera, deseja que haja perdão. Se você não perdoar, a probabilidade de você guardar rancor é muito grande. Na realidade, quem não perdoa já está mostrando com essa atitude que algum rancor está guardado no seu coração. Isso mesmo, os brutos também amam, quando decidem perdoar e deixar os resultados por conta de Deus. Nós não podemos realmente negar o fato de que os relacionamentos muitas vezes trazem mágoa. E com essa mágoa vem aquela necessidade de perdoar, não tem jeito. Relacionamento, pela própria força da expressão, envolve mais de uma pessoa. E normalmente, quando há mais de uma pessoa no processo, a probabilidade de que haja dificuldades, de que haja desapontamentos, de que haja ofensas é grande. E esses relacionamentos, que certamente vão produzir muitas vezes mágoa, eles esperam daqueles envolvidos nessas questões que envolvem mágoa uma atitude de perdão. Mas aí o texto diz, né, capítulo 13, versículo 5, que o amor não guarda rancor. Portanto, se o amor não guarda rancor, é porque ele perdoa. E se ele perdoa, é sinal de que o rancor foi superado. Então, caminham juntos. O rancor, ele caminha junto com a necessidade, ele clama por perdão para com a pessoa que ofendeu. Paulo também escreveu a carta aos Efésios e ali tem uma expressão interessante que vai ajudar a gente a compreender melhor isso. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, resumem de maneira bastante clara como é que nós podemos ter uma consciência limpa e ser livres para amar e servir a Deus de todo o nosso coração, mesmo que tenhamos sido injustiçados, ofendidos por alguém. O texto diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Em diferentes fases da nossa vida, nós podemos ser confrontados com a difícil, mas necessária e possível tarefa do perdão. Quem perdoa, obedece, e tanto manifesta quanto experimenta o amor divino. É interessante isso. Perdoar é uma forma de obediência. Quem perdoa está obedecendo a Deus. E ao mesmo tempo em que ele perdoa e manifesta nessa atitude obediência ao Senhor, ele também está experimentando esse amor divino na vida dele. Muito lindo isso. Eu quero sugerir para vocês aqui algumas atitudes, digamos assim, práticas, algumas ações práticas que podem nos ajudar a não guardar rancor. Porque realmente rancor é uma atitude que deve ser realmente rejeitada por nós. Nós devemos lutar contra o rancor e devemos tratar essa questão de maneira prática. Algumas sugestões que eu queria passar para vocês aqui. Cultive um coração perdoador. Aprofunde sua compreensão do perdão de Deus por meio do estudo da meditação na palavra. Veja bem, meu irmão, meu amigo, Deus foi maravilhosamente generoso para conosco ao nos perdoar, mesmo que nós não merecêssemos. Que essa graça de Deus aí, que maravilhosamente nos alcançou e transformou a nossa vida, nos leve à humildade e gratidão pelo perdão grandioso que Ele nos deu. Como é que eu posso não perdoar
se ele, o Deus que me salvou, a quem eu ofendi terrivelmente, já me perdoou? Como é que eu posso querer e me julgar no direito de não perdoar uma pessoa, sendo que o próprio Deus que morreu por mim, sendo eu o ofensor para com ele, me perdoou? Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então nós precisamos aprofundar a compreensão desse perdão de Deus por nós. E como é que eu faço isso? Estudando a palavra, meditando nos feitos do Senhor e de maneira muito especial, me lembrando ou nos lembrando daquilo que Deus fez por nós. Ele nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores. Não merecíamos o perdão dele, mas ele decidiu nos perdoar. Uma outra forma, ou uma outra maneira prática para você cultivar um coração perdoador é aprender a reconhecer os sinais de um coração que perdoa. Quais são os sinais de um coração que perdoa? Por exemplo, não querer ou não ter vontade de punir a pessoa que nos ofendeu. É uma maneira de nós reconhecermos que o nosso coração está disposto a perdoar. É quando nós não temos essa vontade ou não queremos punir a pessoa que nos ofendeu. É olhar para o ofensor com piedade, com compaixão e escolher estender a mão de amor para ele. Esta é uma outra maneira de nós cultivarmos um coração perdoador. Uma outra maneira de cultivarmos um coração perdoador é aprendendo a reagir bem quando os sentimentos antigos voltarem. Os sentimentos antigos vão voltar muitas vezes. Você vai se lembrar de uma pessoa que te fez mal, de uma situação que foi difícil, que te trouxe prejuízo, que te causou problema, e a probabilidade desses sentimentos voltarem com muita força é grande. E a tentação de nós voltarmos atrás e termos aquele sentimento de não querer perdoar, de guardar o rancor, é grande, vai ser grande. Então eu digo que é preciso colocar o seu passado, colocar o passado no devido lugar. Como é que a gente coloca o passado no devido lugar? Nós precisamos reagir às ofensas que nos foram feitas e também às pessoas que nos ofenderam de uma maneira que honre e glorifique a Deus. É difícil, a gente sabe, por isso nós precisamos contar com a ajuda do Supremo Pastor. Ele, o Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, ele tem a capacidade, o poder para mudar o nosso coração, para mudar o coração que foi ofendido, mas que não ofendeu. Muitas vezes é o nosso coração. A gente foi ofendido, mas não ofendeu. E não queremos, às vezes, tratar o problema porque achamos que é impossível colocar esse passado no devido lugar. Mas Jesus Cristo nos dá forças para isso. Ele nos instrui, nos capacita, nos dá a condição que nós muitas vezes achamos que não temos para poder mudar o coração. Mude de direção. Arrependa-se de querer vingança. Se você está pensando em vingança em relação a algum mal que fizeram para você, e algum tipo de atitude que te prejudicou, que causou um prejuízo, seja ele qual for na sua vida, se já passou, tem passado pela sua cabeça esse desejo de vingança, arrependa-se desse sentimento de querer vingança e sintonize-se com a voz do grande pastor. Dependa dele e siga o exemplo de Jesus. Jesus, ele foi muito, muito ofendido. Ele teria, humanamente falando, muitos motivos para poder ficar com rancor das pessoas. Mas ele não fez. Ele, sendo Deus, sendo o ofendido em toda a história, sendo aquele que não pecou, que não cometeu mal algum, ele preferiu não se vingar. Ele preferiu obedecer ao Pai até o fim e não pagar na mesma moeda a ofensa que lhe tinham feito. Ele disse, inclusive, na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem.
que a nossa atitude seja essa também. Reagir bem quando aqueles sentimentos antigos com relação às pessoas que nos ofenderam, nos assaltarem, que a gente tenha essa mesma reação de Jesus. Perdoar, mesmo que a gente ache que a pessoa não mereça o perdão. Quais são os passos que nós podemos dar para o perdão? Primeiro passo, compreenda que perdão é arriscado. Perdoar é uma coisa arriscada. Até mesmo um ofensor arrependido pode falhar novamente. E talvez na mesma área. É possível que uma pessoa que tenha ofendido você, que tenha lhe causado algum mal, que tenha te magoado de alguma maneira, tenha sido perdoada por você e depois ela tenha incorrido no mesmo erro, falhado novamente, até na mesma área, na mesma questão, digamos assim. Então, é preciso compreender aqui que perdoar é algo de certa maneira arriscado, né? Envolve uma decisão da nossa parte de correr o risco. Eu vou perdoar mesmo sabendo, imaginando que aquela pessoa pode falhar comigo de novo. Mas eu não posso deixar de perdoar com medo da pessoa falhar comigo de novo. Eu preciso perdoá-la. E tantas vezes quantas forem necessárias. Certa vez Pedro perguntou para Jesus: Mestre, quantas vezes nós devemos perdoar a pessoa que comete pecado contra nós, que falha contra nós? 7 vezes? E ele disse assim: não 7 vezes, 70 vezes 7. Querendo dizer com isso que era necessário perdoar tantas vezes quantas fossem necessárias, no mesmo dia, inclusive, se a pessoa ofendeu, ou a ofensa da pessoa para conosco. Um segundo passo para o perdão é confiar em Deus. Confie em Deus. Clame ao Senhor e diga: Senhor, eu confio em Ti para ter a graça e a força para amar esta pessoa que me feriu e para trabalhar e fazer o que é melhor por essa pessoa. Confie em Deus. Nós temos uma dificuldade muito grande de confiar em Deus porque achamos que Deus não vai dar conta ou que Deus não vai cumprir a parte dele no processo, que é nos dar a graça e a força para superarmos uma situação como essa. Mas nós precisamos confiar de todo o nosso coração no Senhor e pedir a Ele forças para amar as pessoas que nos feriram e perdoá-las, porque essa é a ordem do Senhor, esse é o desejo dele para as nossas vidas. O terceiro passo para o perdão é realmente cancele a dívida. Cancele essa dívida. Risque ela do seu caderno. Por meio da oração, expresse a Deus que você abre mão do direito de cobrar qualquer dívida que seja, em qualquer nível, e libere essa pessoa da sua amargura. Libere essa pessoa do rancor que está no teu coração. Cancela essa dívida. Passa uma caneta vermelha para lembrar que foi o sangue de Cristo que te ajudou a perdoar e risca de todos os seus caderninhos negros, digamos assim, qualquer direito que você acha que tenha de cobrar dívida de alguém que te magoou, que te ofendeu e que te fez algum mal. O quarto passo para perdoar, para o perdão, se a pessoa que te ofendeu se arrepender, quando você oferece perdão para ela, vá até ela, né, se for apropriado, ofereça perdão para essa pessoa, e se ela, tendo ofendido você, se arrepender, o relacionamento pode ser retomado, pode ser reiniciado, restaurado. Agora, caso contrário, se o relacionamento não for restaurado, ainda assim você fez a coisa certa. Você não deixou o mal te vencer. Você venceu o mal com o bem ao perdoar aquela pessoa. Nas palavras bíblicas, você retribuiu o mal com o bem, como diz Paulo lá na carta aos Romanos. Então, é importante oferecer perdão quando você tem essa oportunidade. Não deixe passar a oportunidade de oferecer perdão para a pessoa que te ofendeu. Em ela se arrependendo, uma maravilha pode acontecer, uma restauração no relacionamento e coisas novas, lindas podem acontecer na sua vida e na vida dessa pessoa, para a glória de Deus. Fica uma pergunta aqui para a gente pensar também. E se foi você quem ofendeu ou magoou alguém e o perdão não puder ser obtido por qualquer motivo, por qualquer razão? Se você deseja consertar as coisas com alguém que você magoou e essa pessoa não está disponível, não está acessível,
permita, meu irmão, de todo o coração, permita que o perdão de Deus seja suficiente na sua vida. Outro dia eu conversei com um homem e ele está se sentindo muito culpado, né, por problemas na vida dele. Ele reconhece que ele cometeu falhas, que ele pecou contra pessoas do relacionamento dele, e ele está se sentindo muito culpado por isso, achando que o fato dele não poder conversar, não ter essa liberdade para conversar com a pessoa a quem ele ofendeu de maneira pessoal, direta, ele acha que não vai conseguir ser perdoado, então está carregando um fardo muito pesado. Para ele eu digo e disse, e para você digo também, permita que o perdão de Deus seja suficiente, porque na verdade ele é suficiente para tirar o peso das suas costas. Confie no Senhor para intervir no seu nome ou em seu nome e aliviar qualquer sofrimento que você tenha causado. Pode ajudar, quem sabe, se for possível, né, você confessar esse pecado para um amigo de confiança, uma pessoa a quem você presta contas, quem sabe um colega no grupo do V12 aí, um líder, uma pessoa de sua confiança. Se você não tem acesso àquela pessoa que você ofendeu e isso está te machucando, está te causando um peso, você não consegue lidar com essa questão de maneira sozinho, vamos assim dizer, peça ajuda para alguém, vai lá e conversa com o irmão e diga assim: irmão, eu cometi um erro com alguém e eu tô mal por causa disso, eu quero compartilhar com você para ver se pelo menos me ajuda a carregar esse fardo, porque está pesado. Faça isso. Alguém de sua confiança pode te ajudar bastante numa hora dessa. Se a pessoa estiver disponível, uma outra possibilidade, mas ela se recusar a perdoar, porque acontece também, a gente até encontrar a pessoa, ver ela várias vezes, ou algumas vezes a gente encontra com a pessoa, mas a pessoa às vezes não quer perdoar, ela não está disposta de maneira nenhuma. Aí eu sugiro que você faça uma pergunta para você mesmo. A recusa dessa pessoa em me perdoar indica que eu não me arrependi genuinamente? O fato dela não querer me perdoar é uma prova de que realmente eu não me arrependi? Faça essa pergunta para você. E faça um teste pelos padrões da própria palavra de Deus lá de 2 Coríntios capítulo 7, de 8 a 11, que fala de uma tristeza que leva ao arrependimento genuíno. Algumas vezes nós nos sentimos tristes e não é uma tristeza ruim no sentido mais puro da palavra. É uma tristeza que o próprio Deus permite passarmos por ela, porque muitas vezes essa tristeza nos leva ao arrependimento e é manifestação de que de fato nós estamos arrependidos. Quando a gente peca e fica com o coração contristado pelo erro cometido, é muitas vezes uma prova, né, de que a gente está arrependido daquilo que fez. E se, porventura, a pessoa a quem você ofendeu não está disposta a perdoar, recusa-se a te perdoar, faça essa pergunta. Será que não me arrependi genuinamente? Passa por esse filtro, faça esse teste e conclua se você de fato foi genuíno no seu arrependimento ou se não foi. Se foi, bênção, irmão, paz. Se for for genuíno, o perdão de Deus é suficiente. Se o arrependimento for genuíno, o perdão de Deus ele é suficiente. Perceba também que o perdão pode ser um processo. A pessoa que você ofendeu, ela pode até estar com dificuldade de perdoar e quem sabe ela precisa de um tempo para poder se dispor a te perdoar. Por isso, espere no Senhor. Essa é o meu desejo, a minha orientação para você. Eu quero terminar esse nosso tempo aqui lendo uma oração muito linda a respeito dessa questão do perdão. E eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você ouvisse com bastante calma aquilo que eu vou ler aqui. É uma oração muito sincera a respeito dessa questão do perdão. E que Deus possa falar ao seu coração também através desta oração. Quem sabe seja esta a sua oração nesse exato momento. Diz assim: querido Deus perdoador, obrigado pelo seu maior presente, o seu Filho Jesus, que veio para que pudéssemos ser perdoados. Muito obrigado, Senhor, por sua misericórdia.
em ter enviado Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados, o meu pecado. Dá-me coragem, Senhor, para mostrar essa misericórdia e humildade para pedi-la. Quando eu ofender alguém, ajuda-me a reconhecer logo o meu erro e a fazer o que for necessário para me reconciliar. E com aqueles que me feriram, que eu possa liberá-los de todos os ressentimentos e rancores. Ajuda-me, Senhor, a deixar de lado tudo o que me impede de ter uma vida cheia de graça, de compaixão e de misericórdia. E por fim, Senhor, que a minha maior alegria seja conceder aos outros o que eles não merecem, mas que, como eu, tanto precisam, o perdão. Eu oro, Senhor, em Teu nome, confiado nos méritos de Cristo, aquele que me perdoou, mesmo eu não merecendo. Oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. É isso, meus irmãos. Muito obrigado por esse tempo. Agradeço demais o convite de novo e quero dizer que estou aqui à disposição para conversar com vocês sobre essa questão do rancor. Qualquer dúvida, estou à sua disposição aqui. E se precisarem, inclusive, desse estudo, procure com o Ricardo, eu vou deixar com ele e pode ser que seja útil para você. Muito obrigado, viu? Deus abençoe e um forte abraço. Até mais.